Então, assim, eu quero começar, né, parabenizando aí o Fórum Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadoras do SUAS, e o Cefes, né, um apoio na realização desse evento. Eu acho tão importante, né, como o Agnaldo, a Ana Lúcia falaram inicialmente, né, para tratar do orçamento e financiamento das políticas públicas, né, e dos seus impactos do ajuste fiscais no SUAS e na Seguridade Social. E esse também é um evento, né, preparativo para a 13ª Conferência Nacional, que vai acontecer aqui em Brasília. Quero agradecer, então, ao querido Agnaldo, né, para participar desse evento, mais uma vez, sempre é um prazer colaborar com o Fórum, colaborar com essa discussão. Você sabe quanto eu gosto desse debate e quanto é a minha parceria com os gaúchos e gaúchas e com as iniciativas que vêm aí sobretudo do Rio Grande do Sul e aqui do Cefes também, sempre um prazer em trabalhar. Cumprimentar o Rafael, do Cefes, que está por aqui, a Ana Lúcia, né, que é do Fórum, secretária executiva, a Aurora, que está nos bastidores, cumprimentar a Brenda e a Tatiane, quem agradeço aí pela tradução para Libras, né? E, enfim, quero cumprimentar a todos aí que nos acompanham nessa noite. Eu espero ajudar, né, colaborar nesse debate, problematizar algumas questões. Bom, eu vou centrar a minha exposição, as minhas considerações, a partir de um corte, obviamente. Esse é um tema bastante amplo, né, e já tem algumas produções, questões escritas, mas eu vou fazer um recorte a partir da proposta, né, do chamado arcabouço fiscal, que, aliás, é uma palavra da Idade Média, né? Está mais para um calabouço fiscal do que um arcabouço, né? Mas agora é chamado, né, de regime fiscal sustentável, né, que atualmente o PLP, né, 93, né, de 2023, que estava para ser votado hoje no Senado Federal. Eu passei a tarde em reunião de colegiado do meu departamento no ONB, não sei como é que terminou. Até ainda há pouquinho não tinha ido para a pauta e parece que teve algumas modificações na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal. De qualquer forma, à medida em que eu acho que talvez esse evento vai sendo realizado, a gente vai tendo informações e podemos já discutir essas implicações. De qualquer forma, eu gostaria de abrir, eu creio que é até de conhecimento de vocês, né? Minha posição é bastante clara sobre a questão do orçamento público, né? E não se restringe, né, a uma peça técnica, né? Ele é desde da sua origem uma peça de cunho político. Portanto, o orçamento ele reflete, vamos dizer assim, as cotas de sacrifício dos membros da sociedade no financiamento do Estado e das suas políticas públicas, né? Assim como quem vai se apropriar do orçamento público, né? Portanto, né, nós estamos discutindo uma questão fundamental de quem paga a conta, né, do financiamento do Estado brasileiro e para quem se destina esse recurso. Eu acho que é relativamente conhecido, né, de grande parte, enfim, mas que podemos também aprofundar no debate. O sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo, financiado pelos mais pobres, né, e que vem desonerando nos últimos anos os mais ricos do sistema de tributação. E até nisso, permitido cortes aí de raça, de classe, de gênero, né? Bom, são as mulheres negras que estão na base da pirâmide e pagam, por exemplo, proporcionalmente mais tributo que os homens brancos, se a gente quisesse fazer um recorte desse tipo, que é um recorte também importante nessa discussão. Isso indica, por exemplo, que benefícios no âmbito da própria política de assistência social são muitas vezes, né, financiado, né, pelo extremamente pobre, pelos pobres, portanto, é quase um autofinanciamento do próprio benefício, né? Então, e a proposta, né, em discussão no Congresso, né, esse PLP, ele não contribui, né, para uma redução estrutural da desigualdade, né,
e o seu resultado pode ser ainda um agravamento, né, na disputa do orçamento público, né? Porque eu parto, né, do pressuposto que o orçamento público pode ser um importante instrumento, né, de redistribuição de renda e de riqueza, né, seja pelo lado do financiamento e pelo lado da alocação do recurso, né? O orçamento público ele é a parte, vamos dizer assim, mais visível do fundo público. O fundo público é algo mais amplo que o orçamento, né? Ele envolve toda a capacidade que o Estado tem de mobilizar recursos, principalmente recursos tributários, que são utilizados para a realização e intervenção de políticas públicas. Aí, entendendo, né, as políticas econômicas, políticas sociais, isso permite, né, alterar ou conservar a realidade socioeconômica de um país, né? Bom, essa definição nos diz que o fundo público é muito mais amplo que o orçamento público, né? Essa amplitude, né, inclui as diversas formas que o Estado tem para se financiar, por exemplo, desde a emissão de moeda, de próprio endividamento, de cobrança de royalties, de lucros e dividendos estatais, só para a gente ampliar nossos horizontes, né, e pensar na totalidade de formas de realização do financiamento público, né? Bom, mas voltando, né, então, ao debate do arcabouço, do novo arcabouço fiscal, ou do novo nome dado lá no Congresso, né, que é o regime fiscal sustentável, né, porque, na realidade, é esse nome que está na emenda constitucional, que tem que substituir a emenda constitucional 95, os principais impactos, né, imediatos dessa proposta em discussão serão sobre as despesas orçamentárias que não contam com gastos constitucionais obrigatórios, né? Ou seja, as despesas discricionárias, né? O que isso significa? Aquelas despesas que não têm nem vinculação e nem gasto mínimo obrigatório, que depende da iniciativa do gestor, prefeito, do governador, do presidente da República, né, para a execução dos seus gastos, né? Isso certamente vai congelar ou reduzir ou ainda criar muitas dificuldades para a expansão de programas, projetos e benefícios no orçamento público que tenham como objeto, né, sobretudo os direitos humanos, as políticas de igualdade de renda e gênero, né, de raça, né, de igualdade de raças, políticas públicas urbanas, como habitação e saneamento, os serviços socioassistenciais, né, porque o próprio Aguinaldo, né, se referiu a está se brigando por um piso, um gasto mínimo obrigatório, a cultura, né, enfim, né, tudo isso em nome, né, de privilegiar e garantir recursos, né, sem precedente para as despesas financeiras referente a pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública. Bom, aqui, né, já então, talvez fazendo um esclarecimento, né, ou uma retomada, ou relembrando, né, a Constituição Federal, né, de 1988, ela montou, usando a palavra da moda, um arcabouço, ou uma estrutura de financiamento, que ela vai desde gastos mínimos obrigatórios, como é o caso da política de saúde e de educação, a recursos vinculados, né, como é o caso das políticas da Seguridade Social, que contam com o artigo 195, né, e um conjunto de políticas e programas sem recursos mínimos ou vinculados, ou sem gastos constitucionais obrigatórios, né? Então, a gente pode pegar lá o conjunto do artigo 6º, inclusive para fazer essa defesa que a categoria faz, né, de uma seguridade social ampliada, né? A gente vai averiguar, né, que o conjunto daqueles direitos que estão lá, uma boa parte que não conta com nenhum orçamento garantido para a sua realização, né? Dificilmente uma política pública, uma política social pode existir sem o orçamento, sem o financiamento, sem uma burocracia, né? Sem um corpo técnico que dê vazão a isso, sem uma infraestrutura que garanta o seu funcionamento, né?
como recente colocado pela Hélida Graziani, né, ela fala o seguinte, né, o arcabouço fiscal ele precisa assegurar o cumprimento da Constituição, né, e não simplesmente criar um garrote, né, uma restrição que iniba a possibilidade de executarmos, né, as incumbências do Estado brasileiro. Né? Então, esse é um debate fundamental para os defensores de direitos. Né? Temos que, inclusive, pensar a política fiscal não somente do lado das despesas, dos gastos, né? Que, como eu vou falar aqui, né, desde das contras-reformas, dos ajustes neoliberais, né, vem se instituindo aí uma política de ajuste fiscal permanente e que implica em corte, em redução de recursos, em subfinanciamento, sobretudo das políticas da Seguridade Social, né? Que ainda, né, bem ou mal, conseguiram alguns avanços muito aquém do necessário do ponto de vista do financiamento, porque você teve um desmonte da estrutura de financiamento nos últimos anos, mas que com a emenda constitucional 95, a gente começa a viver um processo de desfinanciamento. Né? Ou seja, pela primeira vez a gente tem encolhimento, né, em termos nominais, em termos reais do orçamento da educação, de redução de maneira substancial dos recursos por serviços socioassistenciais. Né? Então, é nisso que a gente está tratando aqui nesse debate. Né? Então, trata-se aqui de a gente fugir da superfície, né? Fugir das aparências, né? E tentar entender verdadeiramente o conteúdo, né? A profundidade desse debate, a essência desse debate.